Saber da Nova Era apresenta audiolivro Elucidações do Além. Obra psicografada por Hercílio Mais. Pelo Espírito Ramatiz. Ajude nosso canal a crescer. Deixe seu like. Inscreva-se. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos que, como você, também estão na busca do saber da nova era. Capítulo 5. Os trabalhos mediúnicos e a amplitude do intercâmbio espiritual. Pergunta: que nos dizeis quanto à conveniência dos trabalhos mediúnicos no seio do Espiritismo? As reuniões espíritas de intercâmbio espiritual prestam o valioso serviço de possibilitar o equilíbrio psicofísico de certas criaturas que, devido à sua faculdade mediúnica de alta sensibilidade psíquica, sofrem assédio constante por parte dos espíritos desencarnados que desejam comunicar-se para expandirem os seus males ou queixas, e serem esclarecidos das dúvidas e confusões em que ainda se encontram. Pergunta: então, eles não podem ser esclarecidos pelos assistentes do próprio setor em que vivem, ou seja, pelos seus guias? Esses espíritos desencarnados encontram-se na mesma situação confusa do indivíduo que na Terra, seja transferido, de repente, para um país estrangeiro, cujo idioma, hábitos, costumes e ambiente são completamente diversos daquele onde ele viveu durante toda a vida. Ou seja, embora não sendo cego, nem surdo ou mudo, ele encontra-se impossibilitado de manifestar as suas emoções e entender o que lhes dizem os habitantes desse outro país. Faz-se, pois, mister serem esclarecidos ainda mediante a palavra humana e no ambiente do próprio mundo onde viveram. Pergunta: então os trabalhos das sessões espíritas devem ser ampliados cada vez mais, pois além de constituírem um veículo de socorro eficaz aos espíritos que se encontram perturbados, é também a única forma de desenvolver a mediunidade dos assistentes ou participantes que possuem essa faculdade? Assim é. Porém, quanto ao objetivo moral de esclarecer os espíritos que se encontram perturbados, torna-se oportuno lembrar-vos, além das vossas sessões espíritas programadas sob dias e horários certos, há uma outra verdadeira sessão espírita, aliás, de grande amplitude e mérito em seus objetivos redentores e que não deve ser relegada ao esquecimento. A sessão espírita a que nos referimos, deveis iniciá-la logo que vos levantais do leito, pela manhã, encerrando-a à noite quando vos deitais para o sono reparador. Consiste a mesma nos múltiplos ensejos que, durante o dia, proporcionam aos presidentes das vossas sessões habituais, aos médios e a todos os adeptos, doutrinarem e esclarecerem alguns dos irmãos vivos, pois também são espíritos, que surjam no seu caminho, igualmente perturbados, seja pelas deficiências da sua ignorância ou pelos recalques deprimentes do seu caráter. Embora acheis que o intercâmbio mediúnico praticado nas vossas sessões programadas seja um alto relevo do espiritismo, esses irmãos encarnados merecem tanta assistência doutrinária como os que se encontram, sem corpo físico, no plano invisível. E quantas vezes um conselho sensato e oportuno consegue mudar o rumo de uma vida e até, em certos casos, salvar ou evitar que uma família inteira seja precipitada no abismo de uma desgraça? Aliás, vós sabeis que a assistência direta dos vossos guias ou mentores espirituais, ao vosso lado, não está limitada exclusivamente às vossas sessões programadas. Essas entidades também se comunicam convosco por via inspirativa ou intuição todas as vezes que, em vossa vida social, vos dispondes a ser úteis aos vossos irmãos. E mais, além dos guias invisíveis que vos assistem, inspirando-vos gestos de caridade, abnegação e sacrifício, inúmeros espíritos benfeitores também existem entre vós, desempenhando, igualmente, uma função de verdadeiros guias. Quem são eles? São os que têm a missão de pais, professores, patrões, cientistas, sábios ou filósofos, que vos orientam no mundo, traçam novos rumos ao progresso e vos proporcionam salário para a manutenção do vosso lar. Aqui são médicos, dentistas, advogados ou engenheiros, que restabelecem a vossa saúde, defendem os vossos direitos ou edificam a vossa moradia protetora. Mais além, outros vos beneficiam mediante o seu mister de sacerdote, pastores evangélicos ou doutrinadores espíritas.
Há ainda, na estrada da vossa vida, outros assistentes meritórios, os quais, embora classificados como de nível social um tanto inferior, eles merecem, igualmente, o diploma de missionários, pois servem à coletividade enfrentando tarefas que os intelectuais, os sábios e os ricos não são capazes de desempenhar. Tais missionários anônimos são os que atendem aos serviços rudes de abrir valas e desobstruir esgotos, são os que varrem as ruas e os que, sem máscaras protetoras a resguardar-lhes os pulmões, recolhem o lixo e os detritos imundos que jogais fora todos os dias. Que seria de vossa vida sem a abnegação desses irmãos humildes que, seja em dias de primavera ou debaixo de um inverno tormentoso, ei-los, como soldados vigilantes, desincumbindo-se de tarefas que a maioria recusaria desempenhar? Por conseguinte, no vosso próprio mundo também há espíritos guias idênticos aos que existem do lado de cá. Assim, conjugando vossas ideias com eles, no sentido de esclarecer e orientar os espíritos encarnados, que se encontram perturbados, estais, na realidade, realizando um intercâmbio de assistência moral idêntico ao que se processa nas vossas sessões espíritas. Pergunta. Embora concordemos com vossas considerações, há em nós uma ansiedade irreprimível de nos pormos em contato direto com os nossos guias e protetores do plano invisível, razão do nosso interesse pelas sessões mediúnicas. Que dizeis? Respeitamos esse vosso anseio, mas lembramos que não deveis relegar a um plano secundário o dever de dispensardes uma assistência ativa aos espíritos vivos, que surgem no vosso caminho, dominados por distúrbios psíquicos que os transformam em vagabundos, alcoólatras, boêmios, prostitutas, doidos e aleijados que suplicam a vossa ajuda. Mais além, nas penitenciárias, vos será fácil doutrinar o malfeitor, o ladrão, o assassino, todos eles, necessitados de orientação e exemplos redentores. Esses transviados, embora distantes das venturas do bem, também são vossos irmãos e precisam que os ajudeis a integrarem-se na vida humana sem terem de ser segregados da coletividade. Os delinquentes, por mais criminosos que tenham sido, não podem ficar enjeitados do vosso auxílio e caridade, pois os vossos guias e protetores espirituais também vos toleram e amam apesar dos desatinos e dos pecados que cometestes em existências anteriores e também na que viveis atualmente. O amor verdadeiro e desinteressado não requer lugares nem horas especiais para ser praticado a contento, pois o vosso mundo, com o sofrimento da sua humanidade torturada é, igualmente, um vasto campo de serviço redentor para vós próprios.